Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Anax Carneiro, que se chama Dispostos a Ouvir. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. Ora, quando nós estudamos o texto, fazemos o nosso devocional, quando nos concentramos na leitura bíblica, não tem como a gente não ser inspirado, exortado e edificado. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Então, como vocês sabem, não fui eu quem escreveu o texto, foi o pastor Anax. Por isso que eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor para nos ajudar a compreender. Senhor Jesus, nós pedimos em teu nome que tu possas nos ensinar aquilo que precisamos entender, que precisamos colocar em prática. Ensina-nos, Jesus, e que nós possamos estar atentos e com o coração ensinável. É o que eu te peço em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. A nossa leitura bíblica está em Isaías 1, de 1 a 19. Cadê minha reguinha? Aqui. Então vamos lá. Diz assim, ó. O Senhor julga o seu povo. Visão sobre Judá e Jerusalém, entregue a Isaías, filho de Amós, no dia de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra. Eis que assim diz Yahvé o Senhor. Criei filhos e os fiz desenvolver. Todavia, eles se revoltaram contra minha pessoa. O boi reconhece seu dono, e o jumento conhece o local onde seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Ah, que tristeza! Nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Porque insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nada ação, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. A vossa terra está desolada e vossas cidades foram completamente arrasadas pelo fogo. Os estrangeiros estão devorando os vossos campos sem piedade e diante dos vossos olhos. É a desolação com a devastação que os pagãos costumam causar. Como humilde cabana em meio a um vinhedo arrasado, foi abandonada a filha de Sião. Uma choça no meio de uma plantação de verduras, uma cidade sitiada. Não tivesse o Eterno, o Senhor dos Exércitos, nos deixado alguns sobreviventes, já estaríamos arrasados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouvi a palavra de Yahvé, ó príncipes e líderes de Sodoma. Prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Indaga o Senhor, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que eu estou farto de sacrifícios queimados de carneiros e da gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue dos novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis os meus átrios? Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar as atitudes. Quando estenderes a mão, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis os vossos corações,
não mais ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras. Cessai imediatamente de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor. Lutai pelos direitos dos órfãos, defendei a causa da viúva. Então, sim, vinde e arrazoemos, diz Yahvé. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Dispostos a Ouvir. E o versículo escolhido pelo pastor Anax foi o 19, que diz: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Ora, o nosso Deus, o nosso Pai, quer dar pra gente o que tem de melhor. Ele quer dar o melhor pro seu povo. Foi assim lá naquele tempo e continua sendo assim até hoje. Então, tudo que a gente lê na Bíblia serve para o nosso ensinamento. Então, a gente precisa perguntar: por que cargas d'água o povo de Deus não vive, então, uma vida muito melhor do que tem vivido? O texto que a gente acabou de ler explica. No passado, no passado existia uma condição colocada. A gente precisa estar disposto a escutar o Senhor. E hoje, a mesma coisa, né? E o que acontece? Infelizmente, naquela época, Israel não fez isso. E porque Israel não fez isso, o Senhor fala lá em Salmos 81, 13, ele fala assim: ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Aí o que acontece? A gente, como igreja, não escuta o que Jesus está falando, não escuta o que Deus para nós, não escuta o que o Espírito Santo fala. E aí a gente acaba não aprendendo com os erros de Israel. A gente não aprende, eles passaram tanto perrengue e a gente não aprende. Mas o que acontece? A promessa de Deus continua de pé. Era promessa para eles e é promessa para nós também. Então, o que acontece? No mundo de hoje tem muitas coisas que acabam tirando a nossa atenção. Muitas vozes que nos chamam para fazer diversas coisas de muitos lados. São vozes convidativas, vozes atrativas, sedutoras. Mas a gente tem que ficar atento o quê? Na voz de Deus. A gente precisa descansar e ouvir o Senhor. Aí você pode pensar assim, ouvir o Senhor? Mas como assim? Talvez sejam essas as perguntas que você está na mente, né? Como é que eu vou ouvir o Senhor? Então, eu quero dizer para você, a boa notícia é que Deus continua falando hoje. E como ele fala? Através da palavra dele, através da Bíblia, a palavra escrita. Tudo o que é útil para a sua vida tá aqui, ó, nessa bússola para o seu viver. A Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente está escutando a voz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, pensa no que você está investindo o seu tempo. Será que é no TikTok, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, enfim, na TV, sei lá no que é. Então, pensa onde você está investindo o seu tempo e veja se isso faz sentido, né? Se você está dando prioridade para a melhor porção, que é a gente ler a Bíblia. Então, faça da sua Bíblia uma leitura prazerosa, algo que te deixa feliz, que você se sinta contente de ler a palavra de Deus. Por quê? Porque dali vão sair ensinamentos para a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, lembra disso. Deus tem o melhor para você. E esse é o caminho que você deve percorrer. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim: que os seus ouvidos estejam atentos para ouvir a voz de Deus, a única voz que pode mudar a sua vida. Amém? Bom, vou terminar aqui deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que é fundamental estarmos dispostos a ouvir, para nós o abraço é
fundamental e ele dá super mega certo. Quero que vocês também lembrem-se do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é, não tema, sabe por quê? Por pior que seja o desafio, Deus já está lá.